Enquanto os irmãos vão abrindo, a minha versão aqui é a NAA. Essa semana para mim foi uma semana muito corrida. Dificilmente eu tive tempo para descansar, né? Acho que foi na quinta-feira que a gente fez uma reunião sobre o culto dos jovens. Eu estava descendo a escada do nosso quarto, né, que fica em cima, e daí eu falei assim para minha esposa, né, eu falei, poxa, já são 8h30, né, porque a gente tinha marcado a reunião para 8h30, eu tinha acabado de sair do banho, não tinha nem comido ainda, falei, poxa, já são 8h30, aí a gente fez a reunião, acabou a reunião, era umas 9h30, eu só desliguei e fui dormir. Então foi muito corrida essa semana, e eu fiquei uns dois ou 3 dias sem ler um versículo. Aí no terceiro dia a Bíblia ela fica mandando a notificação, né? Mantenha o seu foco, né? Mantenha a sua persistência e tal, não desista. E eu tava tão incomodado com isso, né? Poxa, como que eu podia me deitar sem ler a palavra de Deus e tal? Eu até consegui orar, mas eu não tinha tempo para ler, né? E daí no dia seguinte eu falei, não, eu vou chegar lá mais cedo no trabalho, vou ler alguma coisa, né? Aí eu cheguei lá umas 7h40 mais ou menos, e o pessoal ele chega bem no horário, assim, 8 horas para abrir a loja. Aí eu fiquei das 7h40 até as 8 lá lendo, né? E o texto que eu li foi exatamente Êxodo 19. E o Senhor falou comigo algumas coisas, e teve muitas coisas que eu fiquei com dúvida nesse texto, mas na célula, quando o Eduardo trouxe a palavra em Efésios 2:8, né? Trouxe muita resposta a respeito daquilo que eu tinha me perguntado sobre o texto. Mas enfim, vamos à leitura, Êxodo capítulo 19. Diz assim: No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão um monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. E lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia. Até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte.
O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre. E o Senhor respondeu: vá, desça. Depois você e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós queremos ser transformados por ela. Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso e que a Tua palavra tem poder para isso. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, os nossos corações, as nossas vidas, Senhor, de fato, deem fruto da palavra semeada, Pai. Que nós possamos, de fato, Senhor, ser uma terra fértil nessa noite, Senhor, para a Tua palavra ser plantada em nós, Pai. Dê fruto, Senhor, através da vida dos nossos irmãos, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente nesse texto, vale destacar algumas coisas a respeito de Moisés. Moisés, quando ele conhece a Deus pela primeira vez, lá em Êxodo 3, Deus diz a Moisés que ouviu o clamor do seu povo e que ele enviaria Moisés diante de Faraó para libertar o seu povo. E a primeira resposta de Moisés para Deus diante desse chamado foi a sua incapacidade. Moisés, ele disse para Deus, em Êxodo 3:11, quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? De fato, Deus não precisava de Moisés. Deus, ele poderia enviar um anjo, por exemplo, como ele fez quando ia tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra. Deus, ele poderia enviar qualquer outra pessoa, até mais capacitada que o próprio Moisés, mas Deus escolhe Moisés. E de fato, irmãos, quem era Moisés, Como a gente diz aqui um ditado popular, quem sou eu na fila do pão, Quem era Moisés? Moisés, ele de fato, ele mesmo sabia disso, e nós temos clara evidência disso pelas Escrituras, que Moisés não era o homem mais capacitado para ir lá e fazer esse tipo de coisa. E Deus, irmãos, ele sempre faz escolhas improváveis. Deus, por exemplo, quando ele escolhe Amós para ser um profeta, Amós era um fazendeiro. Amós, ele era um pastor. E Deus levanta ele como um profeta para falar para os dois reinos de Israel. Ele falaria ao reino sul e ao reino norte. Ele falaria a várias e várias cidades de Israel e a todo o reino. Então Deus levanta um fazendeiro e um pastor para esse tipo de chamado. Como também quando Deus escolheu a Jonas, para pregar a Nínive. Jonas, que até então só tinha pregado para toda a cidade de Israel e para todo Israel, Deus chama ele para pregar a Nínive, que eram inimigos de Israel. Era uma cidade inimiga de Deus. E Jonas, ele era o que nós chamamos de um homem de coração peludo, que a gente chama. Jonas, ele era um homem que não tinha misericórdia. O que Jonas queria era ver a ira de Deus caindo sobre Nínive, e não a sua misericórdia. Então Jonas, irmãos, ele, diferente de Moisés, ele não era incapaz de cumprir essa missão. Jonas, pelo contrário, ele era muito capaz. Mas o que Jonas era incapaz de fazer era de fugir de Deus. Jonas, ele tinha a incapacidade de fugir de Deus. E Jonas, quando ele foge de Deus, a gente vê que ele foge de Deus em um barco, aí vem uma tempestade, aqueles homens começam a orar e tal, e não acontece nada, eles acordam Jonas e falam: Jonas, ore ao seu Deus, quem sabe o seu Deus nos poupará, Aí ele pede para que aqueles homens joguem ele no mar, Jonas praticamente comete ali um suicídio, ele fala: me jogue no mar que tudo se resolve. Então Jonas, afundando, um peixe vai e engole Jonas. E Jonas, dentro da barriga do peixe, ele reconhece a sua incapacidade. Jonas, ele era incapaz de fugir de Deus até mesmo diante da morte. Até diante da morte, a morte em Jonas até mesmo era incapaz de fazer com que Jonas escapasse ou fugisse de Deus. E Jonas, ele diz dentro do peixe
que ele desceu até os fundamentos da terra. Jonas, ele foi até os lugares cujos ferrolhos se fecharam para sempre diante dele. Jonas, ele tinha perdido completamente sua esperança na vida. Jonas, ele sabia que a morte naquele momento era certa. Mas Jonas diz: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Jonas, ele jurava, ele tinha plena convicção que ele seria morto. Mas Jonas diz que, porém Deus, entretanto Deus, todavia Deus o trouxe à vida, para que Jonas cumprisse então o seu propósito. Mesmo Jonas, irmãos, querendo e desejando se entregar à morte para conseguir escapar de Deus, quando ele pede que aqueles homens o joguem no mar, ainda assim Deus o chama das profundezas para a vida. Nem mesmo a morte poderia livrar Jonas das mãos do Senhor e do seu propósito para com Nínive. Jonas também era incapaz. E é interessante pensar que logo quando o povo, eles saem do Egito e chegam ao deserto do Sinai, eles montam um acampamento em frente ao Monte Sinai, né? E a gente vê que talvez eles façam isso pela facilidade em oferecer holocaustos, ou até mesmo um lugar para orar, ou um lugar para que Moisés pudesse ficar a sós com Deus. Mesmo que a princípio o plano não fosse esse, né? Mas o plano fosse ir para Canaã. E o Monte Sinai, irmãos, ele é ainda, né? O Monte Sinai ainda existe. É um lugar onde é um lugar que a gente... Poxa, se a gente for olhar as fotos, eu não sei se a Sara consegue puxar aí no Google o Monte Sinai e jogar uma foto aqui pra gente, mas o Monte Sinai era um monte com muitas pedras pontiagudas, né? Era um lugar completamente pedregoso, né? Que, cara, é muito difícil você escalar aquele monte, você subir aquele monte, né? Existem trilhas lá para o pessoal subir aquele monte, mas só que é muito perigoso. Muitas pessoas torcem, até mesmo quebram o pé subindo aquele monte, porque é muito perigoso. Ele é um monte muito pontiagudo, né? Então, Moisés, diante disso, e até mesmo o próprio povo, Moisés em si, ele tinha a capacidade de subir ao monte, porque Moisés fez isso quando ele chegou lá. Mas e o povo? O povo, ele tinha de fato a capacidade de subir ao monte, assim como Moisés tinha. Então, logo após Moisés chegar ao topo do monte, logo após Moisés subir ao monte, então Deus fala. É incrível como Deus, ele poderia ter falado a Moisés, não necessariamente do alto do monte. Deus poderia ter falado com Moisés da sarça, como ele fez das outras vezes, ou até mesmo no chão, não precisava subir no alto do monte, certo? Mas é incrível como Deus, ele espera Moisés chegar no topo para então Deus falar. Mas é muito interessante também nós pensarmos que o ato de Moisés subir ao monte, né, esse ato dele subir até o alto do monte, ele simboliza para nós o afastar-se do que é comum. Ficar no meio do povo significava ficar naquilo que é comum, naquilo que é ordinário. Moisés, ele precisava se retirar. Moisés, ele precisava subir a um lugar que era ordinário, a um lugar que era incomum, a um lugar onde Deus se revelaria em majestade, a um lugar onde para o homem é necessário pagar um certo tipo de preço para que ele chegue ao topo do monte. Isso reforça, irmãos, para nós uma ideia de reverência, onde Deus não era encontrado em qualquer lugar. Deus não era encontrado em qualquer lugar, mas era encontrado no alto do monte. Olha o jeito que é o Monte Sinai, irmãos. Como que sobe? Como que sobe no topo disso, né? Mas é muito legal, né? Porque a trilha ela vai meio que dando a volta assim no monte, mas é muito difícil você subir lá no topo, né? Muito obrigado, Sara. Você é top. Irmãos, a gente vê aí, né, que o monte, de fato, ele era um lugar de difícil acesso, o alto do monte, né? Seria necessário um esforço muito grande da parte de um homem que está disposto a subir ao topo dele, né? E Deus, ele começa convidando o seu povo, no verso 4, a olhar para o cuidado e o zelo que Deus tinha por eles, onde ele faz alusão com a águia. E então, no verso 5, Deus coloca uma identidade no seu povo. Ele diz que só é seu povo quem ouve a ele e guarda a sua aliança. Então, Deus ele faz uma promessa de que o seu povo ele se tornaria aquilo que nós vemos
Pedro reforçando lá em 1 Pedro, que é uma nação santa, um povo eleito e um sacerdócio real, uma propriedade exclusiva de Deus. Deus, ele prometeu, ele fez uma promessa ao seu povo, que se eles ouvissem a sua voz e guardassem a sua aliança, eles então se tornariam um povo de propriedade exclusiva dele. Visto que agora, irmãos, Deus não estava mais fora, mas dentro. Deus não estava distante, mas perto. Ainda que Deus estivesse no alto do monte, ainda assim Deus estava de frente para o acampamento de Israel. Da mesma forma como hoje, Deus não está somente presente em lugares onde é um difícil acesso, mas Deus está presente dentro de cada um de nós. Deus, ele habita em cada um de nós. Agora, é muito interessante nós pensarmos também, no verso 7, que Moisés, ele começa contando para os mais velhos aquilo que Deus havia falado com ele, né? O texto diz que ele conta aos anciãos, né? Tudo aquilo que ele ouviu do Senhor, então o povo responde positivamente a isso. É interessante nós pensarmos sobre isso, irmãos, porque Moisés, ele dá aos mais velhos a tarefa de levar ao povo as mensagens de Moisés, as mensagens que Moisés ouvia de Deus. Moisés, ele passava tudo aquilo que ele ouviu de Deus aos mais velhos, aos anciãos, e esses homens e mulheres, então, iam diante do povo e levavam a mensagem. É muito incrível a gente pensar nisso, porque para o Egito, irmãos, um escravo idoso, um escravo velho, não serviam para eles de nada. Um escravo mais velho era incapaz de trabalhar para o Egito, era incapaz de carregar peso, de manusear ferramentas de uma maneira eficaz e eficiente. Os mais velhos não tinham proveito para a sociedade do Egito, eles eram rejeitados. Mas aqui em contrapartida, Deus, ele dá a Moisés essa tarefa de entregar aos mais velhos a tarefa de levar a mensagem ao povo. Aqueles homens que até então eram homens incapazes, Deus os capacita para pregar a sua palavra ao povo. E a partir do verso 8 e 9, nós começamos a ver mais explicitamente a figura de Cristo em Moisés, onde Moisés se torna o porta-voz de Deus a um povo que era rebelde e obstinado. A gente se lembrando de Estevão, né? Estevão, irmãos, quando ele estava lá pregando para os judeus, ele chama os judeus, eles falam: olha, vocês são uma geração igual aos seus antepassados, vocês são um povo rebelde e obstinado, duro de coração, cego nos olhos e surdos para a palavra de Deus. Estevão, ele estava diante de homens que rejeitavam a própria mensagem, e mesmo Estevão, sabendo que ele pregava a um povo rebelde e obstinado, a homens de coração duro, de olhos vedados e de ouvidos tampados, ainda assim Estevão prega. Ainda assim Estevão, ele prega e ergue os seus olhos aos céus, pedindo por misericórdia para a vida desses homens. Irmãos, nós diante de uma mensagem como essa dada a Moisés, Moisés não se importava se o povo ele iria ou não obedecer às leis de Deus, mas Moisés tinha fé de que a mensagem recebida por ele era uma mensagem que seria de fato transmitida ao povo. E no verso 8 nós vemos o povo respondendo positivamente a esse chamado de Deus. O povo diz que irá fazer tudo aquilo que Deus disse, mas só que é muito interessante porque Deus sabia que o povo não ia fazer. Mas olha só que legal, o Senhor ele diz para Moisés que ele virá. Ele fala: olha, Moisés, vai acontecer o seguinte, eu vou descer sobre o monte, para que o povo ouça o que eu vou falar a você, e para que o povo também creia que você é verdadeiro, que você carrega uma mensagem verdadeira. É muito interessante isso, irmãos, porque Deus ele se preocupa com que Moisés fosse reconhecido como um homem que deveria ser ouvido. Por quê? Porque o povo, eles ouviriam audivelmente aquilo que Deus diria a Moisés. Seria basicamente, por exemplo, se alguém viesse aqui do meu lado e começasse a falar palavras no meu ouvido, mas falasse segurando um microfone. Todos vocês ouvissem o que essa pessoa está falando e logo depois eu repetisse exatamente as mesmas palavras. Vocês saberiam: poxa, o Mateus está realmente dizendo tudo aquilo que aquela pessoa sussurrou no seu ouvido. É basicamente isso que Deus queria com que o povo testemunhasse. Deus queria que o povo visse exatamente as palavras que ele iria falar a Moisés, e Moisés então repetindo as mesmas palavras ao povo, para que o povo cresça que Moisés falava a verdade. Agora, Deus ele se manifesta para que também Moisés fosse visto e reconhecido pelo povo como um intermediador entre Deus e os homens.
entre Deus e o povo de Israel, né? Moisés ele descobre que a sua missão não era somente libertar o povo de Israel do Egito, mas também de discipular esse povo, de guiar esse povo e de aconselhar esse povo. Então Deus diz para Moisés pedir para o povo lavar as suas roupas e se consagrar, porque Deus ele iria se manifestar no Sinai ao terceiro dia. Então, irmãos, eles tinham 3 dias para se prepararem. Mas é muito interessante porque quando chega, enfim, o dia em que Deus se manifestaria, Deus ele cria uma barreira. Deus ele cria um limite. Deus ele cria algo que tornaria o povo incapaz de subir ao monte, que tornaria o povo incapaz de subir ao lugar onde o Deus que os libertou estaria se manifestando, estaria presente. O povo, irmãos, ele se torna um povo incapaz de subir ao monte. Deus, então, ele se manifesta no monte de uma maneira muito tenebrosa, de uma maneira onde o povo vendo, eles temem, eles ficam assustados. E é muito interessante pensar nisso, porque Deus, ele escolheu se manifestar dessa forma. Poxa, a gente vendo outras manifestações de Deus, né? Por exemplo, Deus quando ele aparece a Abraão, Deus quando aparece para Adão e Eva, poxa, são manifestações suaves, né? Mas parece que dessa vez, parecia que a intenção de Deus era com que o povo tremesse, que o povo ficasse amedrontado, né? Deus, ele parece que ele, não, agora eu vou ir com toda a minha força. A gente vê trovão, relâmpago, fogo, o monte tremendo, trombeta soando. Meu Deus, quem que não ia ficar assustado, né? Quem que não ia, poxa, o que está acontecendo aqui, meu Deus, né? E é muito interessante que, quando eu li isso, né, eu achei muito engraçado. Eu falei, caramba, parece que Deus ele tinha realmente essa intenção, né? E eu me lembrei de Jacó, irmãos. Eu me lembrei de quando Jacó ele tem um sonho lá, aquele famoso sonho, né, da escada, onde ele vê os anjos descendo e subindo a escada lá dos céus, né? Lá em Gênesis 28. E eu me lembrei da resposta de Jacó, né? Jacó ele diz assim: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo, ele disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A revelação de Deus, ela pode gerar em nós diversos tipos de sensações. Elas podem gerar em nós alegria, elas podem gerar em nós uma satisfação, elas podem gerar em nós diversos tipos de emoções. Mas em Jacó foi temor, em Jacó foi medo. Jacó, ele temeu. Agora, por que Jacó temeu? Nós precisamos nos perguntar do porquê Jacó teve medo, certo? E, irmãos, no capítulo anterior, no capítulo 27, foi quando Jacó ele engana o seu pai para receber a bênção que era de Esaú, né? Jacó, então, ele foge, né? Isaac falou, foge, porque seu irmão vai querer te matar. Então, Jacó, ele fugindo para um lugar onde Isaac mandou ele ir, que ele encontraria lá uma mulher para ele se casar e viver a sua vida e tal. Jacó, ele está nesse percalço, nesse percurso de fugir daquilo que ele tinha cometido, né? Das consequências do seu pecado. Então, Jacó, ele não tinha ainda conhecido a Deus ainda. A gente sabe disso por causa da resposta que ele dá a Isaac, quando Isaac fala, nossa, mas como que você conseguiu um animal tão rápido assim, né? Uma caça tão rápida? Aí ele falou, o Senhor, o seu Deus, me enviou essa caça. Então, Jacó, ele não falava o Senhor meu Deus, ele falava o seu Deus. Jacó, ele não tinha ainda o Deus de Isaac como o próprio Deus dele. Ele era um Deus que era o Deus do seu pai, mas não tinha sido revelado como Deus de Jacó. Então Jacó, conhecendo a Deus, que era alguém que poderia puni-lo por aquilo que ele fez, que era um Deus que sabia exatamente das consequências daquilo que ele fez, do pecado que ele havia cometido, não responde como Jacó esperaria que respondesse. Jacó pensaria que morreria. Jacó pensaria que Deus traria vingança em favor de Esaú e em favor de seu pai. Mas o que Jacó recebe de Deus é misericórdia. Jacó estava diante de alguém, irmãos, que poderia facilmente matá-lo. E ele de fato merecia morrer pelo seu pecado. Mas Jacó foi abençoado por Deus. Jacó foi poupado por Deus. E aqui nesse texto, né, que eu li aqui sobre Gênesis 28, a gente vê
nessa ligação entre o sonho de Jacó e o que ele faz após acordar, né? Mas é muito interessante a gente pensar que justamente Jacó, ele era um homem que ele sabia das consequências dos seus atos. E quando Jacó ele se encontra com o seu irmão, ele também teme a consequência dos seus atos, mas dessa vez não da mão do Senhor, mas da mão do seu próprio irmão. Jacó ele também tem medo de novo com as consequências do seu pecado, mas dessa vez Jacó não teme a Deus, porque ele sabia que Deus havia o poupado. Mas dessa vez Jacó teme a Esaú. Mas é muito interessante aquilo que Jacó faz diante desse medo. Jacó, ele ora a Deus. É muito interessante, irmãos, porque quando Jacó ele ora a Deus, ele diz para Deus assim: Deus, o Senhor me mandou voltar, mas certamente não foi para que eu morresse nas mãos do meu irmão. Jacó, irmãos, diante de um homem que poderia, talvez, deveria o punir por roubar a benção dele, Jacó ele ora a um Deus que responderia com misericórdia. Jacó não sabia se Esaú teria misericórdia dele, mas Jacó sabia que o Senhor tinha. Então Jacó se recorre à misericórdia de Deus. E é muito interessante porque se nós olhamos para o povo, é diferente. Quando o povo está diante da morte, achando que iria morrer e ser capturado por Faraó e seu exército, eles se viram para Moisés e, diferente de Jacó, eles dizem: certamente Moisés nos trouxe para o deserto para que a gente morra. Eles não foram como Jacó falando: não, Deus não me enviou para cá para que eu morresse, Deus vai me poupar. Mas o povo não. O povo, diante disso, eles falaram: certamente a gente vai morrer. Moisés trouxe a gente aqui para morrer. Irmãos, o povo, eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam um Deus que era misericordioso, um Deus que era poderoso para abrir o mar vermelho para eles atravessarem e depois fechar o mar, matando todos os seus perseguidores. A gente vê que ambas as situações são parecidas, mas as respostas são diferentes. Jacó, ele se apega a um Deus que é misericordioso, e o povo se apega nas suas próprias palavras e nos seus ídolos e deuses falsos. Lembra de Jonas, que eu citei? Jonas, quando ele está na barriga do peixe, ele diz algo que tem muito a ver com isso. Ele fala que os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas diz que aquelas pessoas que se apegam a ídolos vãos, aquelas pessoas que se apegam a qualquer outra coisa que são ídolos para ela, abandonam um Deus que é rico em misericórdia. Nós, irmãos, quando criamos e geramos em nós ídolos, geramos em nós coisas que são coisas que podem nos livrar da morte, coisas que podem nos livrar de uma dívida, coisas que podem nos livrar de qualquer coisa, nós viramos as costas para um Deus que é misericordioso. É isso que Jonas diz. O que o povo não compreendia é que, mesmo eles sendo incapazes de subir, e se o fizessem naquele momento eles morreriam, ainda assim o Deus poderoso e temível que estava no alto daquele monte era bondoso e misericordioso. Moisés, no famoso canto da vitória, né, que geram muitas músicas, né, aquele famoso canto da vitória que ele canta logo depois que o povo atravessa o mar, ele diz que a única coisa, ele diz que quando o Senhor ergue a sua mão, o mar engole os seus inimigos. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que a única coisa que nos impede com que o chão que nos segura se rompa e nós desçamos ao Hades, que significa a morte, a única coisa que nos impede de morrermos agora mesmo é as mãos misericordiosas do Senhor. Deus, ele é quem segura, Deus, ele é quem sustenta as nossas vidas. Existe, eu acho que foi Jonathan Edwards, ele disse que existe uma linha muito fina que nos separa do Hades. Existe uma linha muito fina que nos separa da morte. E essa linha finíssima é justamente as misericórdias de Deus. Essa linha é tão fina que nós podemos sentir a morte. Essa linha é tão fina que nós podemos sentir a nossa incapacidade de pelejar contra a morte quando essa vem diante de nós. Nós podemos até tentar, com remédios, com cirurgias ou com coisas, mas nós somos incapazes de fugir da morte. Agora, irmãos, nós precisamos nos lembrar também de Neemias. Neemias, logo quando ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém ainda estão em ruínas,
a primeira coisa que Neemias faz é chorar. Neemias chora quando ele vê que os muros de Jerusalém estão em ruínas. Neemias era um homem que reconhecia que o lugar onde ele estava era o único lugar onde ele poderia encontrar o Deus dele. E aquele lugar era um lugar desprezado pelo seu povo. Neemias chora por um povo que virava as costas para o Deus que os libertou. Por um Deus que de fato trouxe o povo de volta e ordenou para que esse povo reconstruísse aquela cidade. Mas o povo virou as costas para esse Deus. E Neemias, ao saber que aqueles muros ainda estavam em ruínas, ele chora. E ele faz uma oração a Deus. Ele diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E a gente vê também essa mesma oração com Daniel. Daniel, quando ele está diante de uma situação parecida com a de Neemias, Daniel ele faz literalmente a mesma oração. Em Daniel 9, capítulo 4, ele diz: E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda o pacto e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. É a mesma oração, confissão e temor. Esses homens temiam a Deus e faziam orações ousadas. Esses homens sabiam que Deus, mesmo sendo alguém a se temer, ainda assim era misericordioso e galardoador daqueles que os buscam. Agora, irmãos, o que nós temos feito diante dessa consciência? Onde nós temos sobre nós um chamado muito maior do que esses homens. Nós somos a igreja, nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos um povo chamado a subir ao monte. Nós somos um povo chamado a subir ao monte e se encontrar com Deus, não uma só vez ao terceiro dia, mas todos os dias. Porque, irmãos, não há mais uma linha que nos separa. Nós não somos um povo que temos uma linha que nos torna incapaz de subir ao monte. Mas Jesus nos capacitou a passar essa linha. Jesus nos capacitou a subir ao monte e se encontrar de Deus. Porque Jesus foi morto. Jesus foi quem cruzou essa linha e morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos subir ao monte. Eu me lembro de uma vez que o pastor Sérgio, no culto de terça, ele disse que qualquer lugar se torna menor do que esse quando Jesus está presente. E se Jesus está de fato nesse lugar, é aqui que eu devo estar. Isso é algo que de certa forma parece simples, mas não é. Não é porque isso é muito sério, porque isso nos chama para uma valorização. Isso nos chama a valorizar o que de fato nós vivemos quando nós estamos aqui. Vir à presença do Senhor não é somente vir à igreja para um culto, onde nós estamos aqui por 1h30 ou 2 horas, e depois nós simplesmente vamos embora. Mas a presença de Jesus, irmãos, ela é constante. A presença de Jesus, ela não é somente 2 horas. A presença de Jesus, ela é algo que nos acompanha e permeia as nossas vidas. E qualquer lugar se torna menor aonde Jesus se faz presente. Quando ignoramos o lugar onde Deus está se manifestando, como o povo de Israel fez, nós perecemos e a terra prometida, ela se torna cada vez mais distante. A terra prometida se torna cada vez mais um lugar ao qual nós nunca chegaremos, quando nós menosprezamos a presença de Deus. Tem uma canção que diz que, o nome da canção é Eu Irei, e ela diz que se para ver tua face é preciso subir mais alto, eu irei. Eu entendo que isso é assumir diante de Deus um compromisso, onde se há algum esforço para que eu encontre a Deus, esse esforço será exercido. Essa canção diz sobre pessoas que não colocam barreiras para se encontrar com Deus. Pessoas que não colocam coisas que a tornam incapazes de subir ao monte. É uma postura onde eu estou disposto a pagar um preço para me encontrar com o meu Senhor. A canção diz: se para ver tua face é preciso subir mais alto e mais alto e mais alto, eu irei. É como se nós pensássemos: se para ver tua face é preciso sair do trabalho e ir direto, eu irei. Se para ver tua face talvez seja preciso eu sacrificar um momento de descanso, eu irei.
Se para ver tua face talvez seja preciso ir de bicicleta, ou ir a pé, ou qualquer tipo de esforço físico, ou esforço, qualquer tipo de esforço que seja necessário, eu irei. Nós precisamos, irmãos, olhar para essas incapacidades e ver que elas são muito menores se comparado ao lugar onde Deus está se manifestando. Nós precisamos olhar para isso e ver que é preciso sacrificar algo. Como Davi diz, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. E a Bíblia nos manda, na Nova Aliança, nos oferecer a Deus como sacrifício vivo. A Bíblia nos manda oferecer os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Abraão, irmãos, quando ele sobe ao monte para oferecer o seu filho a Deus, a Bíblia diz que a razão dele ter feito isso foi temor a Deus. Quando o anjo aparece, ele diz: Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Ele diz que, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu único filho. Então, Abraão faz isso porque ele teme a Deus. Agora, nós, irmãos, que estamos aqui, de fato ao a Deus? De fato, nós temos esse temor em nossos corações? De fato, quando nós nos pensamos em nos reunirmos como igreja, ao ir por um momento de devocional, um momento de oração, quando nós temos essa intenção, nós de fato fazemos isso em temor a Deus? Quando Deus nos pede algo, nós de fato damos em temor, como Abraão fez? Nós precisamos pensar sobre o que nós temos negado a Deus. Nós precisamos pensar sobre aquilo que nós colocamos como barreira, como uma incapacidade de subir. Nós precisamos, irmãos, compreender quem é o autor da nossa fé. Nós precisamos compreender quem é o Cristo que nós professamos. O povo, ele tinha medo do que eles encontrariam subindo naquele monte. Aliás, tinha fogo, trovão, né? Era muito assustador. O povo, eles não sabiam o que eles encontrariam. Mas Moisés sabia muito bem o que ele encontraria. E Moisés sobe. Moisés sobe porque ele sabia realmente quem ele encontraria no alto daquele monte. Eu me lembro, irmãos, de uma igreja que, ela não é mais lá, né, mas era uma igreja que tinha na rua da casa da minha avó, ali na Chácara Silvestre, que é um bairro muito humilde, né? E a igreja, ela ficava na garagem de uma casa. Só que a igreja era tão cheia que as cadeiras da igreja, elas ficavam para a rua, assim, né? Elas pegavam uma mão inteira da rua. Então os carros vinham e eles tinham que desviar assim, da galera sentada, ir para outra mão e depois retornar para a mão deles, né? A galera ficava para fora, assim, na rua. E é muito interessante porque aquelas pessoas que estavam ali, elas não davam a mínima se a igreja tinha ar-condicionado. Elas não davam a mínima se a igreja tinha até mesmo uma salinha para deixar os seus filhos. Aquelas pessoas estavam ali porque elas eram apaixonadas por Jesus. Aquelas pessoas estavam ali porque elas tinham fome por Deus, irmãos. Elas tinham fome em seus corações. Elas não estavam nem aí se a igreja era na garagem de uma casa e se elas tinham que colocar a cadeira na rua para assistir ao culto. Mas elas estavam ali por fome e desejo de Deus. Aquele que tem fome de Deus, irmãos, ele não coloca barreiras para se encontrar com Deus. Ele não olha para uma linha falando que se eu passar dessa linha eu vou morrer. Temer a Deus é entender que eu posso encontrar a Deus indo tirar água de um poço, como a mulher samaritana. Eu posso encontrar a Deus em um cemitério, como o gadareno. Eu posso encontrar a Deus dentro da cela de uma prisão, como com Paulo e Silas. Nós precisamos entender que Deus muitas das vezes vai nos levar a um lugar de renúncia. Deus vai nos levar a um lugar onde nós precisaremos provar a nossa fé. Vai te levar, de repente, de frente de um monte, tremendo, com fogo, com um trovão, com um raio, e te convidar a subir. Nós vamos nos deparar com situações difíceis, e Deus vai nos convidar a subir um monte de pedras pontudas, e um monte onde talvez a gente torça o nosso pé, ou até mesmo quebre o nosso pé tentando subir. Mas ainda assim, Deus nos convida a subir esse monte para o encontrar. Nós precisamos pensar, irmãos, se nessa noite nós estamos de fato capacitados a subir a esse monte. Nós estamos de fato capacitados a aceitar o convite de Deus ao encontrar. Nós estamos de fato capacitados a aceitar o convite de Deus de fechar a porta dos nossos quartos e buscar a um Deus que se encontra em secreto. Nós estamos de fato capacitados a oferecer a Deus um louvor em espírito e em verdade.
Nós estamos de fato capacitados a entregar moedas de pequeno valor, mas entregando tudo que de fato nós possuímos. Nós precisamos olhar para essas pessoas que surpreenderam, entre aspas, a Deus e pensar que esses homens e mulheres não tinham barreiras em seus corações. Esses homens e mulheres não estavam diante de incapacidades, mas esses homens e mulheres se achavam totalmente capazes com aquilo que eles tinham de subir a um monte e oferecer a Deus, a eles mesmos, se oferecer a Deus como sacrifício vivo. E se mesmo assim, irmãos, nós nos achamos incapazes de subir, nós precisamos nos lembrar do que Deus disse para Paulo, quando Paulo pede para Deus tirar dele o espinho da carne. Deus diz que a minha graça é o que basta para você. Por quê? A razão disso é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, essa palavra fraqueza do grego, eu até anotei aqui a palavra, é asteneia, né, no grego. Essa palavra, irmãos, ela significa literalmente falta de capacidade. Então, quando nós estamos incapazes, quando não há em nós capacidade para lutar, quando não há em nós capacidade para fazer coisas grandes e gloriosas, quando não há em nós capacidade de reprimir e controlar desejos, quando não há em nós capacidade de suportar até mesmo aflições, é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa incapacidade. Deus, ele olha para homens e mulheres totalmente, completamente incapazes. E ele diz que o seu poder se aperfeiçoa. O poder de Deus, irmãos, é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos nos lembrar que o Deus que nos salvou, nos resgatou e nos libertou, nos convida para subir a um monte. E não é um monte fácil de subir. Não é um monte com gramas verdes. Mas como nós vimos ali, é um monte seco, pedregoso, com fogo, trovão, que treme e que tem um som tão alto que vai nos deixar assustados. Mas ainda assim o convite é de subir. Não vai ser fácil, mas nós precisamos. Nós não podemos olhar para esse monte e falar, Deus, eu sou incapaz de subir. Mas nós precisamos enfrentar essa jornada, sabendo que nós, ao subir no alto desse monte, como Moisés, encontraremos um Deus misericordioso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.